Boa tarde, gente. Esse é o último vídeo de correção do TA, tá? E bora lá para essa correção. Quantidade de movimento e impulso. É um problema de impulso e quantidade de movimento. Durante uma frenagem, a velocidade do automóvel de 600 kg passa de 126 km por hora para 36 km por hora. A duração da frenagem é de 3 segundos. Bom, dessa vez eu vou fazer do jeito certo, bonitinho, e vou tomar nota dos dados desde o início, tá? Eu tenho a massa do veículo. A massa do veículo é 600 kg. Massa do veículo 600 kg. Eu tenho a velocidade inicial do veículo de 126 km por hora, né? E a velocidade final do veículo 36 km por hora. Sempre de forma muito conveniente, valores fáceis de converter para metros por segundo, né? Vamos lá, 126, aqui ó. Opa. 126 dividido por 3,6, a velocidade inicial é 35 metros por segundo. E a velocidade final, 36 dividido por 3,6, pelo menos esse eu não vou usar a calculadora não, é 10 metros por segundo, né? Então aí os dados iniciais. Vamos lá. Tem a duração da frenagem também, tem um intervalo de tempo de 3 segundos. Não é rápido não, mas também não é muito demorado não. Marque a opção que indica o módulo da quantidade de movimento inicial do veículo. Tá? Então a primeira coisa que ele pediu, quantidade de movimento inicial do veículo. A quantidade de movimento inicial eu vou chamar de Q0. Aqui. Quantidade de movimento inicial eu vou chamar de Q0. Quantidade de movimento inicial é o que eu estou procurando. Vou ajustar isso aqui um pouquinho. Para ver se melhora, porque está ruim. Vai ficar um pouquinho torcida aqui minha lousa mágica. Bom, a quantidade de movimento inicial é o que eu estou procurando. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Quantidade de movimento é o produto, o módulo da quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é, na verdade, uma grandeza vetorial, assim como a velocidade é uma grandeza vetorial. Como aqui não tem direção e sentido da velocidade, também não é possível calcular a direção e o sentido da quantidade de movimento. Então, vai ficar assim mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Quantidade de movimento é massa 600 vezes a velocidade, né? Como eu quero a quantidade de movimento inicial, eu vou multiplicar pela velocidade inicial, que é 35. Vamos lá. Trinta e cinco vezes 600. Quantidade de movimento inicial, 21.000. Unidade para quantidade de movimento é unidade de massa, quilograma, vezes unidade de velocidade, metro por segundo. É de marcar, ó. 21.000 quilograma vezes metro por segundo. Letra B. Marque a opção que indica o módulo do impulso aplicado ao veículo. Está pedindo o impulso aplicado ao veículo.
Como é que eu vou calcular o impulso aplicado ao veículo? Eu preciso, para calcular o impulso, ou saber da força e o tempo de aplicação, ou saber qual é a variação da quantidade de movimento. Lembrando que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Né? Bom, eu tenho a quantidade de movimento inicial. Se eu tiver a quantidade de movimento final, eu posso calcular a variação da quantidade de movimento. Né? Lembrando, impulso. Isso. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Impulso, né, é igual a Q menos Q0. O Q0 eu tenho. Se eu tiver o Q, eu consigo achar, que é a quantidade de movimento final. Vamos calcular a quantidade de movimento final, então. Q é igual a M vezes V. Quantidade de movimento final é igual a massa vezes velocidade final, que é igual a 600, vezes a velocidade final é 10 metros por segundo, que é igual a 6.000 quilogramas vezes metro por segundo. Ok? Poderia usar aqui Newton vezes segundo também, que seria a mesma coisa. Tá? Então, a quantidade de movimento final é 6.000, a quantidade de movimento inicial é 21.000, a variação da quantidade de movimento é final menos inicial, vai ser 6.000 menos 21.000, a variação da quantidade de movimento é igual a 15.000, isso aqui em módulo, né? 15.000 quilogramas vezes metro por segundo. Nesse ponto aqui, gente, eu acho que é interessante vocês observarem, faltou um sinal de menos aqui, que esse resultado deu negativo porque diminuiu a velocidade, né? O módulo da velocidade diminuiu, tem que diminuir a quantidade de movimento, né? Quanto maior velocidade, maior a quantidade de movimento. Quanto menor a velocidade, menor a quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento... Esse aqui meu parece um 2, né? Muito feio. A variação da quantidade de movimento, então, aqui é menos 15.000 kg vezes metro por segundo. Quanto que é o impulso, então? É menos 15.000 ou 15.000. Por que aqui está sem o sinal de menos? Porque aqui não está se importando com a direção e o sentido. O impulso negativo implica em diminuição da velocidade. O impulso positivo implica em aumento da velocidade. Que geralmente a gente fala de impulso só quando aumenta, né? Então vamos lá. A próxima pergunta. Marque a opção que indica a intensidade média da força resultante sobre o carro durante a frenagem. Então o que ele está pedindo? Força média. Por que ele pediu força média? Eu não tenho como calcular uma força instantânea nesse problema, tá? A não ser que eu parta do pressuposto de que a força é constante. Se eu parto do pressuposto que a força é constante, a força média é igual à força instantânea. Por que faz sentido eu considerar que a força aqui é constante? A gente está falando de frenagem, de força de atrito. E a força de atrito, ela pode ser constante, né? O atrito cinético, por exemplo, ele tem o mesmo valor, né? Porque ele depende só da normal e do coeficiente de atrito. Ele não depende da velocidade, por exemplo. Se for uma força de resistência do ar, ou dos líquidos, aí a situação muda. Mas vamos lá. Ele está pedindo a força média, né? Uma força constante. Bom, como que eu vou calcular essa força, né? Eu já sei o módulo do impulso. Impulso, 15.000 newtons vezes metro. Não é newton vezes metro, é newton vezes segundo. Tá errada essa unidade aí, hein? Impulso impulso
Nossa, que viagem. É Newton vezes segundo, tá? Provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter corrigido lá no formulário, tá? 15.000 Newton vezes segundo. Tá? Newton vezes metro é equivalente a Joule. Né? Newton vezes segundo é que é quantidade de impulso. Né? Força vezes tempo, força vezes deslocamento dá trabalho. Bom, então, o impulso é 15.000 newtons vezes segundo. E impulso é igual a força vezes ΔT, né? Força vezes ΔT. Força em newtons, ΔT em segundos, né? Tempo em segundos. Por isso, newton vezes segundo e não newton vezes metro. Bom, pulso é força vezes tempo. Então, vamos lá. Eu tenho o impulso, é de 15.000. A força é o que eu estou procurando. E o tempo foi dado lá no enunciado. Está anotado aqui. O tempo é de 3 segundos. Então, 3. 15.000 é igual a F vezes 3. Eu estou procurando o F, né? O módulo da força. Para achar o F, eu preciso isolar ele aqui. Quem está junto do F? Apenas o 3. E que tipo de operação o 3 faz? O 3 está multiplicando. Troca de lado, dividindo. Então, eu tenho 15.000 dividido por 3 é igual a F, né? Ou F é igual a 15.000 dividido por 3. Podia ter dividido direto, sem problema nenhum. 15.000 dividido por 3 é 5.000 newtons. Então, essa é a força necessária para frear o carro nessa situação. 5.000 newtons. Ok? Bom, a correção da atividade chamada teste de aprendizagem termina aqui. Tá? Eu desejo para vocês um bom estudo. E agora contar com a sorte para eu conseguir postar esses vídeos mais rápido, né, com maior velocidade do que eu consegui os últimos. Vocês observarem, eu estou terminando de gravar agora, 5h47, e espero conseguir pelo menos postar antes das 6 horas. Tá? Perdoa por não ter conseguido fazer mais cedo, né? Quem houve um pouquinho de barulho aí, eu tive que parar as gravações, né? E além disso, faltou experiência da minha parte, saber postar os vídeos aí. De uma próxima vez eu consigo fazer mais rápido. Boa tarde, bom estudo para vocês e a gente se encontra na quinta-feira, né? Quinta-feira nós estamos aí. Boa avaliação, gente. Um grande abraço e até mais.